Marcos, a partir do capítulo 10, o cego de Jericó, uma passagem assim, bem conhecida, tanto para crente como para não crente. Acho que todo mundo conhece ou sabe a história do cego de Jericó. E a gente vai conversar um pouco, vai ver alguns ensinamentos que essa passagem nos dá, alguns ensinamentos práticos para a gente já colocar em prática no dia de hoje, para que Deus abençoe as nossas vidas, para que a gente consiga trilhar os caminhos do Senhor com retidão, com perfeição, em nome de Jesus. Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, se você tiver a sua Bíblia, você já abre aí, já acompanha, já vamos lendo aí. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. O cego à beira do caminho, a multidão caminhando, seguindo Jesus, e o cego gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aquela multidão mandando ele se calar, a multidão mandando ele ficar quieto, e quanto mais a multidão falava para ele se calar, mais ele gritava. Ele entendia que precisava chamar a atenção de Cristo de alguma forma, ele entendia que precisava ser visto por Jesus de algum modo. Então ele começa a gritar cada vez mais alto ele gritava. Então quanto mais a multidão pedia para ele calar a boca, mais ele gritava. Quanto mais a multidão mandava ele se aquietar, mais ele fazia barulho, a fim de chamar a atenção de Cristo para ele. E aqui já fica a nossa primeira reflexão: quanto a gente tem tentado ou se esforçado para chamar a atenção de Cristo para nós. Quantas vezes as multidões da vida tentam nos calar, quantas vezes as multidões da vida tentam calar a gente, mandando a gente ficar quieto. E a gente precisa fazer como o cego Bartimeu. Quanto mais ele manda a gente calar, mais a gente grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque é esse clamor que salvou a vida, que mudou a vida, que transformou um cego numa pessoa sã. E que no final de tudo, além de curar, ainda lhe deu a salvação. Então é esse clamor que nós devemos ter. É com esse mesmo ímpeto que devemos clamar a Cristo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a fim de chamar a atenção dele no meio da multidão. A gente precisa entender que sem Jesus Cristo, a vida é uma vida fadada ao fracasso, uma vida fadada ao desespero, à cegueira espiritual. A gente precisa fazer como Bartimeu fez, clamando cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí o verso 44, 49, vai dizer: Jesus parou e disse: chame o cego. Bartimeu conseguiu atrair a atenção de Jesus Cristo. A multidão mandando ele parar, a multidão mandando ele calar a boca, e ele não calou, ele não cessou. Ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que Jesus para no meio da multidão, olha para o cego e fala: chame o cego até aqui. Essa perseverança, isso deve ser real nas nossas vidas. Porque muitas das vezes as multidões vão querer calar a nossa boca. As nossas multidões de lutas, as nossas multidões de tribulação vão querer nos calar. E o que a gente tem que fazer? A gente se cala? Bartimeu não se calou, Bartimeu gritou cada vez mais alto. No verso 47, ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. 48, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Ele gritava cada vez mais a fim de chamar a atenção de Jesus. Será que a gente tem se calado
Ou será que a gente tem chamado a atenção de Cristo para nós? Glórias a Deus. Então, quando a gente olha para Bartimeu gritando, e a multidão mandando ele se calar, e Bartimeu gritando, essa deve ser a nossa postura. Sabe, a gente precisa entender que a gente tem que ser perseverante, que a gente precisa chamar a atenção de Cristo para nós. No verso 49, Jesus parou e disse: chamem o cego. Quando a gente chama a atenção de Cristo, a Bíblia vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Eu estarei convosco enquanto vós estiverdes comigo. Existe sempre uma reciprocidade, existe sempre a parte em que a gente deve fazer a nossa parte. O que Deus poderia fazer, eu costumo dizer isso, o que Deus poderia fazer para nos salvar, Ele já fez, que foi entregando o seu Filho Jesus. Agora, daqui para lá, é com a gente. A gente entende que nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguir. A gente só precisa tomar a nossa cruz, negar as nossas vontades e seguir a Jesus Cristo. É condicional. Ela está condicionada à fé. Eu preciso crer para ser salvo. Jesus não pede mais nada. Crê e será salvo. Somente crê. Aí a gente olha para Bartimeu, o quanto ele cria que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, a ponto de enfrentar uma multidão, gritando, e a multidão mandando ele parar, a multidão mandando ele se calar, a multidão talvez hostilizando, porque eu fico imaginando o tamanho dessa multidão. No contexto ali, a gente vê que está na Semana da Páscoa, Jesus está no seu final de ministério terreno, ele está caminhando para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser morto. Tem na cidade de Jericó, essa nova Jericó, não é essa Jericó não é a Jericó que Josué entrou com ela, tá? Vamos deixar isso bem claro. Que Josué invadiu, que Josué conquistou. Essa Jericó aqui, ela foi estruturada e edificada depois por Herodes e seu filho Nicolau. Era um centro administrativo de Roma. Era uma cidade muito luxuosa, uma cidade muito bonita. Era uma cidade alfândega. Era assim, o último ponto até Jerusalém. Então era uma parada de abastecimento, uma parada de suprimento, uma parada para você, de repente, pegar mais água, pegar mais alimento, para continuar a sua caminhada de aproximadamente 25 quilômetros. Então ali não tinha só a multidão que vinha acompanhando Jesus. Estava na semana de Páscoa. A lei dizia que todo homem, a partir de 12 anos, eles eram obrigados a ir para Jerusalém para Páscoa. Então, além da multidão que veio acompanhando Jesus, tinha mais uma multidão que estava naquele lugar, mais a cidade toda, que ficava em média ali 25 quilômetros, que tinha que ir para Jerusalém. Então era toda a cidade, mais uma multidão de pessoas. E talvez o Bartimeu pensando, no início, ele pensando o seguinte: cara, isso é uma grande oportunidade para eu conseguir bastante dinheiro. Porque ele era mendigo, a Bíblia vai tratar ele como mendigo, vai dizer que era mendigo e cego. Então, para o mendigo, interceder pelo milagre, ele pediu uma mudança de vida. Mas a gente sabe que Jesus não volta. A gente sabe, porque a gente lê, que Jesus foi morto em Jerusalém. Se ele não tivesse aproveitado essa última oportunidade, ele continuaria mendigo, ele continuaria cego, ele continuaria sem a salvação. Mas a Bíblia vai dizer que no verso 49, Jesus parou e chamou: chamem o cego. O ofício dele é pedir. E talvez, se ele tivesse pensado por esse lado, ele se prenderia a essa parte e ficaria só pedindo esmola, só mendigando, só esmolando. E com certeza ele teria bastante lucro, porque era uma multidão de pessoas. Só que quando ele vê que é Jesus que está se aproximando, ele pensa o seguinte: cara, essa é a minha oportunidade, essa é a minha grande chance. Ele poderia muito bem deixar Jesus passar, Jesus subir para Jerusalém, e na volta, então a multidão disse: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. No verso 50, tirando a capa de lado.
Bartimeu, na hora, ele pega a sua capa, que o definia como um mendigo, que o definia como cego, que o definia como um pedinte, porque naquela época a capa era uma parte importantíssima da vestimenta, né? Era a capa que definia, era a capa que a gente conseguia reconhecer quem eram as pessoas. Por exemplo, o mestre tinha a sua própria capa e era reconhecido de longe por ela. Um juiz, todos eles tinham suas capas que definiam quem eles eram. E Bartimeu não era diferente, Bartimeu também tinha a sua. E aquela capa de Bartimeu, provavelmente ele carregava muitos traumas, muitas dores, muita exclusão, sabe, muita humilhação. E quando Jesus chama Bartimeu, ele larga sua capa de lado, ele joga fora quem ele era. É como se ele estivesse se desprendendo de quem ele era para viver algo novo agora em Cristo Jesus. Ele larga quem ele era para viver agora o novo em Cristo Jesus. Então, mais uma lição que a gente aprende com o cego Bartimeu é que o encontro verdadeiro com Jesus gera nova identidade. E a gente pode ver isso nos evangelhos de João, que trata dos relacionamentos ali de modo bem específico. Você vê Jesus com Nicodemos, você vê Jesus com a mulher samaritana, com o paralítico, com o próprio Lázaro. Então, assim, todos esses encontros mudaram a identidade dessas pessoas. A mulher samaritana, por exemplo, quando ela carregava aquele seu cântaro da vergonha ao meio-dia para não ter contato com mais ninguém. Depois do encontro com Jesus Cristo, depois do encontro verdadeiro com Jesus, ela larga o seu cântaro e volta para dentro da cidade para anunciar o Messias. Ela não mais se preocupa com quem ela era. Ela não mais se preocupa de não poder ter mais ninguém perto dela. Mas ela volta lá e anuncia o Messias para toda uma cidade. Isso é maravilhoso. Então a gente olha para Bartimeu agora, largando a sua capa e correndo para Jesus, a gente sabe que a identidade dele vai ser mudada. Agora ele deixa de ser esse cego, mendigo, para um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. E a gente continua lendo, Jesus vai perguntar, o cego levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus. O cego levantou-se de um salto e foi aonde estava Jesus. Jesus já te chamou, amém? Jesus já morreu na cruz do Calvário. Agora precisa que a gente se levante e vá até Jesus. Agora precisa que a gente faça a nossa parte. Mas como é que eu vou até Jesus, Ana? Querido, simples. Muito simples. Se tua boca tu confessares e com o coração tu creres que Jesus é o Filho de Deus, você será salvo. A salvação ela é condicionada à fé que você tem. Jesus é o Filho de Deus. Então agora fica pra gente a nossa parte, como Bartimeu fez. Levantou-se de um salto que foi aonde Jesus estava aqui. Aí Jesus pergunta para ele o seguinte, olha só, o que queres que eu te faça? Então quando Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Abre um leque de possibilidades na vida de Bartimeu que ele pode pedir o que ele quiser. O que ele quiser, ele tem a oportunidade de pedir e será feito, porque Jesus é Deus. Bartimeu responde para ele o seguinte, mestre, que eu possa ver de novo. Só preciso enxergar. Que eu possa ver de novo. E sabe o que é mais curioso nessa pergunta? É que no verso 36, Jesus tendo o seu diálogo com seus discípulos, antes de entrar em Jericó, ele vai dizer o seguinte, o que querem que eu lhes faça? Pergunta para os discípulos. Os discípulos respondem o seguinte, nós queremos assentar à sua direita e outro à sua esquerda, na sua glória. Aí a gente entende o que Tiago vai dizer, que pedes e não recebe, porque pedes mal. Pedes e não recebe, porque pedes para o seu próprio deleite. Aí os discípulos aqui vão dizer, não, nós queremos, permita-nos que na sua glória nos assentemos à sua direita e outro à sua esquerda. Aí esse mesmo Jesus vai dizer para um mendigo agora, o que queres que eu te faça? E o mendigo vai dizer o seguinte, que eu vejo. E o que eu vejo aqui, querido, ganha um significado, ganha uma amplitude, porque a partir do momento que ele passar a enxergar, ele já não fica mais marginalizado, não fica mais às margens da sociedade como cego, como pedinte. Ele deixa de ser um peso para a sociedade, ele deixa de ser uma vergonha para a família, ele deixa de ser talvez tido como um maldito, porque naquela época a cegueira era uma maldição. Uma deficiência dessa era tido como um maldito. Então, de repente, ele pode agora voltar para sua família, ele pode agora ter uma vida digna. Então, quando ele pede para ver, ele não quer só abrir os olhos,
Ele quer ter a sua vida de volta, ele quer conseguir agora retornar para a sua família. Então a gente entende o princípio: quem pede com sabedoria recebe aquilo que não pediu. Entende? Quem pede com sabedoria recebe até aquilo que não pediu. Então prova disso é quando Deus vai aparecer para Salomão e pergunta para Salomão: o que você quer, Salomão? Salomão poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido paz, mas Salomão pede o seguinte: eu quero sabedoria para julgar o seu povo. Aí Deus vai falar para ele o seguinte: cara, como você só me pediu isso, eu vou te dar riqueza absurdamente, eu vou te dar tudo que... Então, o princípio que a gente aprende aqui é o seguinte: quem pede com sabedoria recebe até aquilo que não pediu. Aí Bartimeu vai pedir o seguinte: Senhor, que eu seja curado, que eu volte a ver. Aí Jesus vai dizer para ele o seguinte: ó, vai, a tua fé te salvou. Olha só, Jesus poderia ter dito para ele: vai em paz, que a tua fé te curou. Mas a fé não só curou, a fé também salvou. Então isso é, sabe, libertador. Quando você entende que o que você pede com sabedoria, Deus te dá além. Sabe, Deus é abençoador. A Bíblia vai falar que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então assim, tudo, preste bem atenção, em tudo Deus quer te abençoar. Mas por que muitas das vezes a gente não recebe? Aí Tiago vai responder pra gente: porque a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal, a gente pede e não recebe, porque pedimos para o nosso próprio deleite. Irmão, começa a colocar o seu próximo acima das suas vontades. Começa a colocar o seu próximo acima de você, e você vai ver como é que Deus começa a te abençoar quando você começa a abençoar os outros. Isso é o princípio da semeadura. E rege toda a Bíblia toda é regida pelo princípio da semeadura. Então quando a gente olha para Bartimeu pedindo somente que eu queira enxergar, somente eu quero ser introduzido de novo na sociedade, eu quero deixar de ser um peso, eu quero deixar de ser marginalizado, eu quero voltar para minha família, eu quero voltar a viver. E a gente olha lá para o verso 36, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que querem que eu lhe faça? Que diferença que tem na resposta? Era melhor que os discípulos pedissem: nós queremos voltar a ver, porque os discípulos aqui estavam cegos e não estavam entendendo o que era o reino dos céus, não estavam tendo a visão do que era realmente o reino de Deus aqui na terra. Então a Bíblia vai dizer o seguinte: a sua fé salvou você. Ele não só recebeu a cura, mas ele recebeu também a salvação. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora, queridos. Glórias a Deus. Pronto, recebeu a cura, recebeu a salvação, e quando recebeu a bênção continuou avançando. O problema é que muitas das vezes quando a gente recebe a nossa bênção, a gente recebe a nossa cura, a gente entende que não precisa mais. Ah não, busquei para ser curado, estou curado, não preciso mais continuar buscando. Não, misericórdia. A gente tem tratado Deus como um remédio, né? Como um antibiótico que a gente usa quando está tudo muito mal e depois que melhora para. Misericórdia. Deus é muito além disso. Deus tem muito mais além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Queridos, vamos finalizar.